E agora voltando ao Brasil, Campinas, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, começando pelo Guarani. O Bugre teve mais uma derrota no campeonato, novamente por 4-1. No último sábado, no Brinco de Ouro, a equipe recebeu o Vila Nova e não conseguiu uma boa atuação dentro de casa. Apenas em 30 minutos do primeiro tempo, Vila Nova já havia marcado os 3 gols da partida e na segunda etapa, o adversário ampliou no final do jogo e o Lucão do Break fez o gol de honra do Guarani aos 47 minutos, já nos acréscimos no finalzinho. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar o nosso treinador do Guarani, aqui o técnico Daniel Paulista. Podemos acompanhar agora? Vamos lá então, Daniel Paulista, que elencou os erros cometidos pela equipe nessa partida contra o Vila Nova. Eu acho que não só os erros de passes, né? Foi uma manhã ruim da nossa equipe no aspecto coletivo e individual. A gente pecou no aspecto de passe, poderia ter tido um posicionamento melhor na hora que estivéssemos atacando. Demoramos para reagir no momento que perdíamos a bola e isso propiciou ao adversário, que a gente sabia que vinha com uma postura extremamente defensiva, uma postura que vinha para jogar no contra-ataque, mas que dentro do jogo a gente não conseguiu ser eficiente e pagamos caro por isso. Acho que temos que refletir, assimilar dentro da melhor maneira possível, né, o que aconteceu hoje, porque temos mais uma oportunidade no próximo compromisso dentro de casa que a gente tem que fazer um jogo diferente para poder sair daqui com a vitória, que é o que nos interessa. Com esse resultado, então, o Guarani está em 8º lugar na tabela de classificação, 23 pontos, e garantiu a terceira pior defesa, um número negativo, 22 gols tomados. Lembrando que as 2 últimas partidas já foram, então, 8 gols tomados no total. E também uma nota do departamento médico após o jogo de sábado. Rafael Costa fez uma cirurgia, né, uma reconstrução no joelho direito e vai ficar 6 meses fora. Então, desfalque para todo o Campeonato Brasileiro, para a sequência desse segundo semestre. João, esse jogo, foi justo esse resultado para o Guarani? Olha, o placar, claro que ele foi exagerado, não é, Thaís? Agora o Guarani pagou. O Guarani pagou caro aí pela... Eu vou dizer a você o seguinte, é aquela história, né? Futebol é complicado, menino. Eu sempre digo assim, que futebol foi feito para você não entender, não adianta, né? O Guarani é mais time, o Guarani tá com uma campanha melhor, tem melhores jogadores que o Vila Nova, tudo isso é saber, até está mais organizado, tem mais tempo de trabalho, né? Até aí, ponto, é um consenso geral. Agora, é a história, né? Você, quando entra, isso nos remete a alguns exemplos. Eu vou te dar um exemplo aqui, universal. Isso lembra, de certa forma, claro que é no outro nível, no outro âmbito, a nossa seleção brasileira de 1982. Né? Nós tínhamos uma vocação extrema de atacar. E a gente atacava. Né? A gente atacava. Né? E atacava, até que pegamos a Itália, e a Itália aprontou o que aprontou para nós. Então, às vezes, o futebol nos apresenta essas peças, né? O Guarani, com essa vocação de atacar, de construir, ele por vezes não prepara ou não foca nos seus jogadores uma estratégia de fase defensiva. Né? Quer dizer, você vai só atacar e você vai largar lá. Eu acho assim, taticamente, eu comentei o jogo, né? Então eu com muita vontade para falar, porque eu vi tudo. Taticamente, nós podemos afirmar que o Bruno Silva, que é o volante de contenção, e o Rodrigo Andrade, que são os 2 homens de equilíbrio ali no meio, para dar uma sustentação defensiva e ofensiva também, eles estavam desfocados na fase defensiva, eles estavam focados na fase ofensiva. Né? E aí, conclusão, o Guarani não conseguia, o Vila Nova marcou com 5 atrás, jogou no 5-4-1, né, para defender e contra-atacar, e começou a sofrer os contra-ataques, né? Sofrendo 1, 2, 3, no primeiro tempo foram 4. Dos 4, o Vila Nova fez 3 gols. Então, essa foi a razão macro, a razão principal aí da derrota. Agora, os detalhes, né? A gente depois vai pontuando, mas, por exemplo, acho que o Davó fez muita falta, né? Muita falta. Ele não é mais do Guarani. Agora, o Lucão, a gente comentou muito isso. Bateu, foi quase que tema contínuo das nossas edições aí, né, na CBN, nos programas de esporte. O
o Lucão, ele é um centroavante de área, né? Ele não tem a mobilidade. E o Regis estava acostumado com o Davó. E o Regis ficou meio órfão nesse aspecto, né? Então, as criações do Guarani foram até muitas, mas nenhuma delas com clareza, né? Com aquela clareza que o Davó era capaz de oferecer. De forma que, podemos dizer assim, foi um castigo, né? Verdade, um castigo, mas que acontece, o futebol não aceita desaforo. Daniel Paulista, que utilizou então o Lucão do Break no ataque, como o João falou, na vaga do Davó, e também o Matheus Souza seguiu em campo na vaga do Júlio César. Agora a próxima partida do Guarani será na sexta-feira, também em casa, contra o Brasil de Pelotas, às 7 horas da noite. Novamente terá alguns dias essa semana de preparação, e agora também o Guarani divulga uma nota oficial de falecimento do Francisco Santana, o Fifi, jogador revelado no Guarani nas categorias de base no início dos anos 50. Então, aos 83 anos, faleceu o Fifi, ex-jogador do Guarani. Nossos sentimentos também a toda a família, o Guarani divulgando neste momento. Mandando um abraço. Eu vi jogar, viu, Thaís? Você viu, João? Era bom? Eu vi jogar Fifi. Fifi era o meia, era um jogador de movimentação, muito ligado ao Guarani, uma pessoa espetacular aqui de Campinas. E quando eu vi o Fifi jogar, ele jogava na Votuporanguense. Ele tem um fato rápido que eu vou contar aqui em 10 segundos. Eu vi ele numa partida pela segunda divisão contra a Ponte, e ele quebrou aquela época o calção, menina. Ele era amarrado com cordão, né? Vocês não são desse tempo, mas os calções, eles tinham um cadarço no calção. E esse jogo ele quebrou o cadarço e não tinha substituição, não tinha outro calção lá e não dava para substituir o cadarço, né? Ele jogou o tempo todo segurando o calção, uma cena que nunca me saiu da cabeça. Mas os nossos sentimentos, a nossa devoção e o nosso reconhecimento a Fifi, sem dúvida, foi um grande jogador do Guarani e de futebol brasileiro. Mandando um abraço aqui no nosso WhatsApp, o Laércio Brambila. Bom dia, Guarizo está de férias? Não, Guarizo é o nosso titular na apresentação do CBN Esportes Campinas, segunda edição. No período da manhã ele participa aqui da produção com a nossa equipe, então acompanhe agora às 11h30 também. Volte então, Laércio, para acompanhar toda a equipe às 4 horas da tarde. E temos também o Daniel de Campinas. Aí sim, João, já estava com saudades do grito meio-dia. Daqui a pouco, então, Daniel, teremos aqui o retorno também, não só das 5 da tarde, né, João, mas do meio-dia também. Isso. Você está preparado para fazer o texto, né? Do meio-dia, né? Como é que é? Você sabe como é que é o texto, né? Vamos lá. Rápido intervalo, já voltamos para falar da Ponte Preta. CBN Esportes Campinas, primeira edição.